só para efeito de comparação, ontem nos Estados Unidos morreram 249 pessoas vítimas da Covid-19. No México foram 219 mortes. Na Argentina, 392. No Chile, 91. Canadá, ontem só morreram 9 pessoas. E no Brasil, aí você vê o baque, né? Morreram 1.424 pessoas de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, né? Aquele dado do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, vítimas da Covid-19. Nós já passamos dos 544 mil óbitos desde o início da pandemia e o segundo lugar no mundo, no total de vítimas, é nosso, é do Brasil. As coisas não estão fáceis ainda, né, professor Luiz Carlos Dias? Não dá para vacilar, não dá para bobear. Os números deixam isso muito claro, que o Brasil está pagando ainda o preço de ter feito tudo errado, não é, professor Luiz Carlos Dias? Infelizmente, nós vamos pagar ainda por um tempo, viu? O processo de vacinação ele vem caminhando muito lentamente, está acelerando, nós estamos recebendo um maior contingente, né, um maior quantitativo de vacinas, mas nós realmente precisamos de um processo de vacinação mais rápido, né? Como esses países que você citou aí anteriormente, eles fizeram, né? Eles vacinaram mais rapidamente a população e, embora o número de óbitos tenha caído, em alguns desses países, Aldrin e Bárbara, o número de casos, ele aumentou um pouquinho nas últimas semanas em virtude dessa variante Delta, mas ele aumentou principalmente na população não vacinada, o que mostra o impacto extraordinário que a vacinação, que as vacinas têm para conter não só a disseminação, o espalhamento de vírus, mas principalmente para conter o número de casos, né, de mais graves, para diminuir o número de internações e para diminuir o número de óbitos. A situação aqui no Brasil ela ainda inspira cuidados, né? Nós ainda não tivemos uma queda acentuada, constante, então o que mostra que nós precisamos acelerar o processo de vacinação. As vacinas estão mostrando qual é o caminho para a gente sair, né? A ciência está mostrando, é vacina mantendo as medidas não farmacológicas. Uma coisa que os epidemiologistas têm falado muito é que a gente tem que prestar atenção no número de contaminados. Esse número não está baixando muito não, né? O número de mortes tem caído, mas o de contaminados baixou, mas baixou menos do que deveria. Ou seja, tem muita gente pegando Covid ainda, né, professor? Olha, enquanto nós não tivermos a vacinação, a imunização de cerca de 75%, 80% da população brasileira, que eu espero que a gente consiga alcançar esse percentual, nós vamos conviver com isso, Aldrin. Né? Porque o vírus ele vai continuar circulando, principalmente na população mais jovem ainda não vacinada. Então, o maior percentual de pessoas infectadas vai ser esse pessoal ainda não vacinado. É claro que nós vamos ter também pessoas vacinadas sendo infectadas. Por quê? Quanto maior o número de pessoas aí circulando e aglomerando não vacinadas, mais o vírus vai se transmitir, mais ele vai se espalhar e vai chegar nas pessoas, eventualmente também, vacinadas. Só que qual é a grande vantagem? Quando ele chegar nessas pessoas vacinadas, essas pessoas vão ter um grau de proteção individual e vão ter uma Covid muito mais leve. É isso que a gente está observando em todos os países que aceleraram a vacinação. Mesmo que o número de casos aumente, porque alguns países estão abrindo as suas economias, né? Está todo mundo indo para a rua, alguns países até já abolindo o uso de máscaras, o vírus ele vai se espalhar, ele vai infectar um maior número de pessoas, inclusive os não vacinados, mas esses vão estar protegidos. Mas é fundamental que a gente acelere o processo de vacinação. Professor, primeiro uma satisfação falar com o senhor, sempre muito esclarecedor e de uma maneira muito didática, então é um prazer muito grande, porque eu chego aqui, eu sou cheia das dúvidas. Por exemplo, uma coisa que eu não entendo, o Brasil tem uma porcentagem muito alta de gente que quer ser vacinada, ao contrário dos Estados Unidos, que tem um grande ceticismo e as pessoas, por uma questão até ideológica, elas relutam, elas acham que vacina não é uma coisa indicada. O Brasil tem uma cultura, a gente sabe que vacinação é indicada, todo mundo vacina o cachorro, todo mundo tomou vacina quando era pequeno, então a gente sabe que vacina faz bem, que previne doença, e o Brasil tem, eu acho que um índice bastante considerável, creio que é algo em torno de 80% das pessoas. 95%, segundo o último Datafolha. 95%?
95%, maravilha. Então, 95% das pessoas acredita que deve ser vacinada. Por outro lado, saltou a 168% de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina, eu acho que em São Paulo. Como é que acontece um negócio desse? A pessoa toma a primeira dose, eu entendo que ela passe mal, que a AstraZeneca, por exemplo, que eu tomei, eu fiquei com calafrio e tal e coisa, mas toda vacina tem uma reação e tal, todo mundo está acostumado com isso. Como é que a pessoa não volta? Primeiro, Bárbara, é o seguinte, o brasileiro sempre gostou de vacinação, né? Mas nós sempre tivemos campanha de vacinação em massa aqui para as vacinas, por exemplo, as nossas crianças, as principais vacinas para as crianças até 5 anos. Nós sempre tivemos o quê? Campanhas de vacinação, que começaram lá de cima, né? Campanhas organizadas pelo Ministério da Saúde levando informação, né, para a população sobre a importância de uma alta adesão a essas vacinas. Isso nós não vimos acontecer, infelizmente, nessa pandemia, né? Nós não estamos vendo campanhas de vacinação em massa sendo veiculadas, por exemplo, né, propagandas sobre a importância de uma alta adesão nos nossos veículos de comunicação, né, no horário nobre. Nós não estamos vendo. Então, infelizmente, há muita desinformação, há um descompasso muito grande no combate à pandemia desde o início. Mas o brasileiro sempre gostou de se vacinar. Nós temos o PNI, né, o Programa Nacional de Imunizações, que é um exemplo para o mundo, para todos aqueles países que têm, por exemplo, mais do que 100 milhões de habitantes. Então, o que nós precisamos é, sim, levar esclarecimento para a população. Nós precisamos atingir aí, olha só, algo em torno de 340, 350, talvez um pouco mais, de doses aplicadas, para que a gente possa vacinar cerca de 170 milhões de pessoas no Brasil, talvez 180 milhões. Isso daria 75%, 80% da nossa população, que é de 212 milhões de habitantes. Com as 2 doses ou com a dose da Janssen, né? Até o momento, eu peguei os números aqui para mostrar para vocês, nós tivemos a aplicação de 126 milhões de doses, né, aplicadas, sendo que 91 milhões, por exemplo, que corresponde a 43%, foram a primeira dose. Então, a primeira dose ela já foi aplicada em 91 milhões de brasileiros. Nós precisamos fazer esse número chegar, né, dobrar esse número, né? Então, nós precisamos aplicar isso aí, só que esse percentual foi aplicado em 6 meses. Nós precisamos fazer com que o restante, né, para completar os 80%, essas vacinas sejam aplicadas em 2 meses. A segunda dose, que é a dose que garante realmente a efetividade, a eficácia maior da vacina, ela foi aplicada em 16,5% da população apenas. É claro que a segunda dose sempre vai ser um pouco mais lenta do que a primeira. Por quê? Porque tem aquele período de 3 meses da vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, entre a primeira e a segunda dose, de 28 dias, né, entre a vacina da Coronavac, a primeira dose e a segunda dose. Então, nós aplicamos, por exemplo, a segunda dose e a dose única da Janssen em cerca de 35 milhões de brasileiros. A gente precisa avançar muito isso, né? Mas esclarecimento da população, Bárbara, é isso. E na falta de campanhas, nós temos que fazer busca ativa. Nós temos que buscar as pessoas, por exemplo, que tomaram a primeira dose e que não voltaram, para que elas venham, sim, realmente tomar a segunda dose. Ô, Bárbara, só para ajudar aí na informação, em São Paulo, 642 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Pessoas que já tinham... É gente para dedéu, né? Muita gente. É muita gente. No total... inclusive porque deve ter gente que não sabe que deve voltar, deve ter gente que errou a data, deve ter gente que foi e talvez foi para o lugar errado e não tinha. Porque tem essa coisa, a pessoa... vai e ela tem que voltar para o lugar que ela tomou a dose originalmente, porque não deve ter vacina para a segunda dose estocada no outro lugar. É um problema logístico também, não é, professor? Então, mas é por isso que é muito importante fazer busca ativa, como algumas cidades do país estão fazendo. Ou seja, os dados estão todos no Vigimed, né? Todos eles no aplicativo do SUS. Então, as pessoas estão pegando o contato de telefone e tentando, né, contactar essas pessoas. Isso aí todas as cidades vão ter que fazer. Tem que ligar e falar. Muitas pessoas estão desavisadas. Tem que ligar, tem que mandar mensagem, tem que chamar para tomar a segunda dose. Para 600 e poucas mil pessoas. Isso é só em São Paulo.
Vai ter que ser feito isso, Bárbara, porque olha só, você citou aí efeitos adversos, né? Mas os efeitos adversos das vacinas, eles são normais, eles são absolutamente normais. Principalmente essas vacinas que usam plataformas que nós ainda não tivemos contato. Por exemplo, a vacina de Oxford, ela dá um efeito adverso, né, nas primeiras 24, 48 horas, porque usa uma plataforma que é um adenovírus de chimpanzé que nós nunca vimos, nós nunca temos contato. Ele é um corpo estranho, totalmente estranho para a gente. As vacinas da Pfizer também. É por isso que elas têm uma maior tendência de dar efeitos adversos. Mas o que são esses efeitos adversos, gente? Eles são uma dor no local, eles são uma dor no corpo, né, um cansaço muscular, né, uma fadiga muscular, um pouco de febre, uma dor de cabeça, algo que você consegue controlar com analgésico, com antitérmico, e ele não dura normalmente mais do que 48 horas. Esses são efeitos adversos leves. Não acontece com todo mundo que toma, acontece com cerca de 10% da população. Então, isso não pode ser motivo para assustar as pessoas, certo? Porque as pessoas têm que se assustar com o vírus, porque o vírus é que mata. O vírus é que deixa sequelas cada vez mais irreversíveis, mesmo para as pessoas que tiveram casos graves e mesmo para as pessoas que tiveram casos moderados. A ciência já está mostrando isso. Então, as pessoas têm que ter medo do vírus, né? E querer ser vacinadas, querer voltar para tomar a segunda dose, mas também há uma ausência de campanhas, né, de esclarecimento da população. Isso aí a gente sabe, né, desde o início dessa pandemia, infelizmente. Queria saber do senhor uma avaliação do ministro Queiroga, porque os outros ministros foram polêmicos, o Mandetta no sentido de que ele foi polêmico porque brigou com o chefão. A Bárbara dele, já quer puxar para a política, ela quer te envolver com a política, professor. Ela quer que você se comprometa com a política, é isso que ela quer. Não, eu quero saber a avaliação do Queiroga, porque ele parece ser um cara bastante amigo da ciência. E me parece que ele tem um trabalho hercúleo, no sentido de que ele tem que domar o chefão dele lá, e ao mesmo tempo ele é amigo da ciência. E eu queria saber se o esforço que ele está fazendo é adequado ao desafio que ele tem, ou se ele ainda está nos faltando, porque quando a gente ouve o senhor dizer que precisa de tanto o dobro de vacinação e que a gente ainda está ainda no meio do caminho e precisa dobrar o nosso esforço e tal, eu fico pensando, será que a gente está no caminho certo? Será? E esse ministro sempre me pareceu um cara que está bem intencionado e que ele está conseguindo convencer o nosso presidente de que o caminho é esse, só que daí a gente não tem a tal da propaganda que deveria ter, né, chamando as pessoas. Então, eu queria que o senhor me fizesse uma avaliação do que ele tem feito de bom e o que está faltando. Olha, nós precisamos de vacinas para sair dessa pandemia, e esse ministro tem esse entendimento, ele tem deixado isso muito claro. Inclusive, depois que ele assumiu o ministério, o que nós estamos observando é que houve a aquisição de um contingente, de um quantitativo muito maior de vacinas e de várias vacinas. Nós começamos a receber a vacina da Pfizer, nós começamos a receber a vacina da Janssen, né, da Johnson & Johnson, né, nós continuamos, por exemplo, recebendo a vacina da Coronavac. Então, eu vejo com bons olhos isso aí. Ele me parece ser realmente uma pessoa que defende a ciência e que ele entende, né? Eu vejo que ele defende o uso de máscaras. Eu acho que ele pecou talvez um pouco em não combater, por exemplo, o kit precoce, certo? Não deixar claro a posição do Ministério de que o kit precoce, né, com ivermectina, cloroquina... Saiu na semana passada, você viu, professor? Na semana passada saiu um dado do Conitec, lá, aquele órgão que... Sim, mas isso, foi um dado do Conitec que é principalmente para uso hospitalar, né? Mas ele, por exemplo, ele nunca se manifestou pessoalmente, né? Ela está me perguntando, né, a posição dele. Então, eu acho que essa posição, ele poderia ter deixado claro de que ele, como homem da ciência, por tudo que já saiu, por tudo que nós conhecemos, o kit precoce não deveria ser a gente não deveria mais tocar nesse assunto. Nós temos que focar nas vacinas. As vacinas são uma resposta extraordinária da ciência. Ele tem esse entendimento. Ele tem um entendimento também de que o uso de máscaras é fundamental, mesmo com o presidente sempre, né, negando o uso de máscaras. Ele tem um entendimento também, o ministro, de que o distanciamento físico é importante. O problema é o seguinte, ele é ministro, né, alguém que entende de ciência, que respeita a ciência, mas num governo que é absolutamente contra a ciência. Então é difícil, né? Mas eu acredito sim que ele está... Esse é o ponto. O Queiroga, ele é bolsonarista, hein? Ele sim, mas ele está...
Sim, mas ele sabe que o caminho para sair da pandemia é a ciência, e são as vacinas, é o uso de máscaras, é distanciamento físico, é hábito de higiene das mãos. Então ele fica entre a cruz e a espada, né? Porque ele, como ministro da Saúde, ele é um profissional da área da saúde, ele sabe o que ele precisa, independente da posição política dele, entendeu? Eu estou analisando ele como ministro. Sim, claro. E ele, como ministro, depois que ele entrou, principalmente quando você compara com o ministro anterior, que foi uma tragédia só, o Pazuello, eu acredito que, olha, as coisas estão começando a melhorar um pouco, principalmente nesse aspecto, né? De que a gente possa começar a vislumbrar uma saída dessa pandemia. Mas para isso nós precisamos o quê? Vacinar mais rapidamente. Então eu acho que ao mesmo tempo está pecando no sentido de que nós precisamos de campanhas de esclarecimento da sociedade na grande mídia, em rádio, jornal, televisão, no horário nobre, todo horário, falando sobre a importância da adesão. Eu acho que isso falta, porque a gente fica nessa luta de baixo para cima, cientistas, jornalistas, né? Brigando contra uma corrente, e a gente sabe o caminho que a gente precisa seguir para sair da pandemia. Mas às vezes uma fala de um político, né, põe tudo a perder. Então leva a mas quanto a isso, até que, por exemplo, o nosso governador poderia, as emissoras de televisão, as estações de rádio poderiam fazer essas campanhas. É claro que elas poderiam se informar com o ministro Queiroga, inclusive. Se o governo não está disposto, digamos, as grandes emissoras poderiam chegar para o governo e falar: escuta, como é que faz? Vocês querem, nos digam o que a gente deve fazer, onde é que a gente deve pedir para as pessoas irem, como que a gente deve fazer, e se oferecer para suprir essa lacuna. Mas o próprio governador... Né? Mas sempre faltou isso. Reclamaram muito disso na época do Pazuello. Não havia um plano nacional. Não, infelizmente não. E você sabe assim que as ações, por exemplo, para sair de uma pandemia como nação, nós precisaríamos de ações organizadas pelo Ministério da Saúde, né, de modo a que o Ministério da Saúde passasse as informações realmente, né, importantes para as secretarias estaduais de saúde, para as secretarias municipais. Você vê que até outro dia a gente estava com aquele Tratikov na página do Ministério da Saúde. Então, quer dizer, não é esse o caminho. Então, isso aí está faltando. Houve sempre um descompasso muito grande no combate à pandemia, mas a gente está indo lentamente. Mas nós, pelo menos, estamos começando a vislumbrar algo. Mas nós não podemos levar mais 6 meses para vacinar os outros 40% da população brasileira que ainda não recebeu nenhuma dose. O Exército Brasileiro vacinou secretamente 130 agentes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a CIA do Brasil. 130 agentes da ABIN foram vacinados secretamente pelo Exército Brasileiro, foram incluídos juntos com todos os militares da ativa. Essa turma toda foi privilegiada e recebeu a vacina antes, bem antes. Já faz... mas gente que faz uma atividade secreta, agentes secretos têm que ser secretamente vacinados. Sabe Deus também, eles são parte da inteligência. Aí eu também não questiono, porque vai saber o que a inteligência tem que fazer. Mas os militares têm se demonstrado militares Nutella hoje em dia, né? Eu não sei se Nutella a gente não deve falar porque é uma marca, mas também um estado de espírito hoje em dia, né? E que é aquela coisa do mimimi, qualquer coisa que faz, eles estão reclamando e estão tendo ataques de nervinhos e estão reagindo muito mal, inclusive porque eles não deveriam reagir de forma alguma, deveriam ficar bem caladinhos e ser submissos ao Congresso e à população civil, né? Já que eles não têm que apitar nada numa democracia e têm que se ater às tarefas de militares, que é manter as fronteiras, ter aquelas atividades logísticas e ter aquelas atividades de engenharia, de militares numa situação de paz, né? Porque eles servem para isso. Agora, eles têm decepcionado muito, e no governo Bolsonaro, que eles agora têm cargos comissionados no governo, que não deveriam ter, mas o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não gostava de fazer política no começo, ele pôs essa gente no governo, eles têm decepcionado muito, e como o professor falou, o professor Luiz Carlos falou, o governo, o general Pazuello é o maior exemplo disso. Ele foi
péssimo ministro da Saúde, foi uma catástrofe, mas eu acho que ele não foi uma catástrofe sozinho, porque ele, como ele próprio falava, ele obedecia ordens. Então, ele obedecia a ordens de quem deve dar o maior exemplo, que é o presidente da República. Então, se a gente está com esse problema todo de ter 544 mil mortes e no segundo lugar de maior número de mortes no mundo, não é só um problema do general Pazuello, é um problema de quem lidera o país, que é o presidente Bolsonaro, não é? Agora, eu queria saber do professor Luiz Carlos, desculpa continuar falando aqui, mas eu queria saber esse problema da máscara. Esse problema da máscara me deixa essa coisa das pessoas estarem liberando, mesmo nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, na França, estão liberando a máscara. A máscara, eu acho que ela veio para ficar, porque a pandemia veio para ficar. O H1N1 está aí. Eu tenho asma, eu sou asmática, mas aquelas brabas, sou asmática barra pesada. Esses últimos 2 invernos, que é o inverno passado e esse inverno, eu estou fazendo uso da máscara. Eu não tive nenhuma crise, nem no inverno passado e nem nesse, por conta do raio da máscara. E também porque tem menos trânsito, menos poluição, tudo bem. Mas a máscara deveria ter vindo para ficar. Eu não entendo as pessoas terem tanta resistência a usar uma porcaria de uma máscara quando você sabe que a máscara te protege de uma coisa. O que é isso? É um ato libertário? A gente não usa roupa para não andar pelado? Eu não entendo o problema das pessoas quererem se ver tão livres da máscara, que a máscara representa um problema tão contundente para as pessoas, quando a gente sabe que ela pode salvar a vida. Olha, cientificamente aí, inclusive saíram vários trabalhos, e o último eu até coloquei numa coluna minha aqui para o Jornal da Unicampus, publicado na revista Science, uma revista super prestigiosa, mostrando o impacto do uso de máscaras para salvar vidas durante a pandemia da Covid-19. Agora, é claro, né, nós não estamos acostumados, nós não temos essa cultura do uso de máscaras e está todo mundo muito cansado da pandemia, né? O que eu penso é que abolir o uso das máscaras, enquanto nós não tivermos uma queda sustentada no número de casos, no número de internações, no número de óbitos, é precipitado. E isso que esses países estão fazendo, né, o Reino Unido, né, os Estados Unidos, Israel, eles estão observando e eles vão repensar, por exemplo, essa decisão. Israel, inclusive, já está até pensando em voltar a fazer lockdown mais específico em alguns locais onde o número de casos está aumentando muito, porque lá, principalmente, como nem toda a população está vacinada, o número de casos vem aumentando entre os não vacinados. Então, eu acredito que a gente, assim, para abolir o uso de máscaras, nós precisamos disso. As nossas UTIs têm que ficar, não vazias, mas pelo menos assim, né, com uma boa capacidade lá de leitos disponíveis, o número de óbitos caindo de uma forma constante, sustentada, né? Aí sim a gente pode começar a flexibilizar. Nós no Brasil, nós não estamos, por exemplo, Bárbara, no momento de flexibilizar o uso de máscaras. Muito pelo contrário, a gente precisa vacinar mais rapidamente, mantendo as medidas não farmacológicas. E aí lá na frente a gente verifica, né, sobre essa possibilidade. Eu sou asmática, mas aquelas brabas, sou asmática barra pesada. Esses últimos 2 invernos, que é o inverno passado e esse inverno, eu estou fazendo uso da máscara. Eu não tive nenhuma crise, nem no inverno passado e nem nesse, por conta do raio da máscara. Mas a máscara deveria ter vindo para ficar. Eu não entendo as pessoas terem tanta resistência a usar uma porcaria de uma máscara, quando a gente sabe que ela pode salvar a vida. Olha, cientificamente aí, inclusive saíram vários trabalhos, e o último eu até coloquei numa coluna minha aqui para o Jornal da Unicampus, publicado na revista Science, uma revista super prestigiosa, mostrando o impacto do uso de máscaras para salvar vidas durante a pandemia da Covid-19. Agora, é claro, né, nós não estamos acostumados, nós não temos essa cultura do uso de máscaras e está todo mundo muito cansado da pandemia, né? O que eu penso é que abolir o uso das máscaras, enquanto nós não tivermos uma queda sustentada no número de casos, no número de internações, no número de óbitos, é precipitado. E isso que esses países estão fazendo, né, o Reino Unido, né, os Estados Unidos,
Israel, eles estão observando e eles estão, inclusive, eles vão repensar, por exemplo, essa decisão. Israel, inclusive, já está até pensando em voltar a fazer lockdown mais específico em alguns locais onde o número de casos está aumentando muito, porque lá, principalmente, como nem toda a população está vacinada, o número de casos vem aumentando entre os não vacinados. Então, eu acredito que a gente, assim, para abolir o uso de máscaras, nós precisamos disso. As nossas UTIs têm que ficar não vazias, mas pelo menos assim, com uma boa capacidade lá de leitos disponíveis, o número de óbitos caindo de uma forma constante, sustentada. Aí sim a gente pode começar a flexibilizar. Nós, no Brasil, nós não estamos, por exemplo, Bárbara, no momento de flexibilizar o uso de máscaras. Muito pelo contrário, a gente precisa vacinar mais rapidamente, mantendo as medidas não farmacológicas. E aí, lá na frente, a gente verifica sobre essa possibilidade. Com relação à colocação dos militares que foram vacinados, ou do pessoal da BIM, eu acho que isso aí é furar fila, viu? Sinceramente, eu coloco isso. Eu também acho. Porque nós temos, isso aí é furar fila, nós temos, sim, aí poucas vacinas, então nós estabelecemos critérios para vacinar as populações prioritárias, então isso aí, na minha opinião, é furar fila. Com relação ao percentual, Aldrin, eu fico muito feliz, porque se você pegar os nossos programas do ano passado lá, que eu participei já desde da metade do ano, se eu não me engano, o percentual lá para julho, agosto de 2020 dos brasileiros que pretendiam se vacinar era algo em torno de 50%, 51%, 54%. Isso mudou muito. Isso mudou muito porque as pessoas estão vendo, depois que começou o processo de vacinação em massa no Brasil e nos outros países, como a vacina ela é importante, ela é fundamental. Então, assim, tem muita gente que diz que não se vacina. Tem um bispo que é contra a vacina, mas vai tomar vacina nos Estados Unidos, ela vai lá para Miami. Então, isso aí acontece. Tem muita gente que diz que não vai se vacinar, mas vai se vacinar. Eu acredito que esses policiais também vão, e eu espero que eles se vacinem. Agora, se nós vacinarmos esse percentual de pessoas que tem, seria um sonho, Aldo, porque olha só, vacinar 90% da população brasileira, nós vamos proteger esses policiais também, que não se vacinaram, nós vamos proteger crianças, nós vamos proteger todas aquelas pessoas que por motivos médicos não puderem se vacinar. Só que a gente tem que fazer isso rapidamente, e se chegarmos nesse percentual, ótimo, nós vamos sair dessa pandemia. Ô, professor, essa semana, mais uma vez, na segunda-feira, eu recebi um vídeo de um comentarista de outra emissora, tratando as vacinas como algo experimental, usando esse termo. Eu não vou tomar e acho que as vacinas são experimentais e todo mundo tem o direito de decidir se coloca ou não coloca a vacina dentro do seu próprio corpo, alegando a tal da história do livre-arbítrio e essa pataquada toda. Esse termo experimental, ele aparece nos relatórios da Anvisa lá de janeiro, quando eles estavam aprovando as vacinas em caráter de urgência. Esse termo experimental ainda faz sentido para você, professor, cientista, doutor Luiz Carlos Dias? Ou as vacinas já provaram que funcionam? Não faz o menor sentido. As vacinas já mostraram que funcionam e a gente está vendo isso no mundo inteiro. Olha, os Estados Unidos, que era um dos países mais negacionistas, depois que eles começaram a vacinar a população deles, você vai em Nova York, nos locais públicos, eles já estão parando de usar máscaras. Eles mantêm o uso de máscaras em locais fechados, a mesma coisa no Reino Unido. Mas nos locais públicos eles estão abrindo. Isso aí é graças a quê, gente? Não é mágica, isso aí é graças às vacinas, é a vacinação rápida. Agora, é claro, eles ainda não vacinaram toda a população, porque o número de pessoas lá que é anti-vacinas é muito grande. A gente falou aqui alguns percentuais, O movimento anti-vacinas ele é muito forte nos Estados Unidos, ele é muito forte em alguns países europeus. Ele não era forte no Brasil, mas com toda essa polarização política ele começou a crescer muito. Então nós temos aí duas componentes, o movimento anti-vacinas e a hesitação vacinal. Porque tem muita gente que tem medo das vacinas ou que não quer usar as vacinas porque acha que são não naturais. Elas são não naturais, mas elas salvam vidas daquele vírus que é o natural. Aquele vírus que é o natural, selvagem, o real, esse mata, esse incapacita, deixa sequelas. Então as vacinas elas já passaram por ensaios pré-clínicos, clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, já foram aprovadas pelo FDA, pela EMA na Europa, pelo FDA nos Estados Unidos, pela Anvisa aqui no Brasil. Enfim, elas deixaram de ser experimentais. O que tem de experimental para ser feito ainda? A gente precisa estudar para ver, por exemplo, a combinação de plataformas vacinais. Se combinar uma plataforma, por exemplo, de Oxford com a Pfizer, se vai ser melhor. Se uma terceira dose, eventual terceira dose, ainda não é momento de falar em terceira dose, mas se uma eventual terceira dose vai ser interessante, então isso aí tem que ser estudado ainda. Mas essas que estão sendo usadas hoje, elas já se mostraram altamente eficazes e seguras, o que é extremamente importante. Essas vacinas que usam RNA e tal, é a primeira vez, não é? Que elas são dadas. E por exemplo, daqui a 5 anos, será que não tem
algum efeito que possa acontecer, algum efeito colateral? Olha, essas vacinas de RNA mensageiro, elas não começaram a ser estudadas agora para a pandemia de Covid-19. Elas já vêm sendo estudadas há mais de 20 anos. Para outras doenças, como SARS, como MERS, como Ebola, né? Então, elas são plataformas muito conhecidas e elas são plataformas muito seguras, porque elas já mostraram durante todos esses mais de 20 anos que vêm sendo estudadas essas tecnologias, por experimentos em animais, em pequenos animais, em ratos, em hamsters, camundongos, por exemplo, que não há incorporação de RNA, por exemplo, no núcleo desses animais. Nunca se encontrou nada de resíduos de RNA, por exemplo, em vários tecidos desses animais que já foram investigados. Então, isso aí traz uma informação muito importante. Você citou, realmente é a primeira vez que nós temos na nossa história uma vacina de RNA mensageiro, como a da Pfizer e a da Moderna. Elas são as duas primeiras. Essas plataformas, Bárbara, elas vieram para ficar. Elas vão ser as nossas plataformas das vacinas do futuro, principalmente para doenças virais, com certeza. Outras plataformas que vieram também para ficar são essas de adenovírus, tá? Essa de Oxford, essa da Butanvac, por exemplo, né? Uma plataforma bastante interessante também. Então, essas plataformas elas vão, muito provavelmente, no futuro, substituir aquela que você falou, que é o do vírus, o vírus inativado, que nem a que a gente usa para gripe, que nem a que a gente usa para Coronavac. Por quê? Essas vacinas, você precisa cultivar o vírus num laboratório de alto nível de segurança, né? Então, por exemplo, a vacina de RNA não precisa, porque ela não tem vírus, ela não tem nem adenovírus, ela é uma bolotinha de gordura, uma bolotinha de lipídios, que a gente chama de gordura, em que se coloca lá dentro um pedacinho do material genético, é um pedacinho do material genético só, do RNA desse vírus, que ele entra nas nossas células e a nossa célula, por exemplo, produz a informação genética para que o sistema imunológico reconheça. Então, assim, é maravilhosa, é fantástica, sou absolutamente fã, eu acredito. E essa tecnologia, sabe como ela começou a ser desenvolvida por uma cientista, por uma bioquímica húngara chamada Katalin Karikó, que eu torço muito para que ela receba o prêmio Nobel, porque vai mostrar a contribuição fantástica de uma mulher, né, de uma cientista, para essas vacinas. Então, é claro que, mas isso não quer dizer que é experimental, porque todos os experimentos de segurança já foram feitos durante anos. Entendi. O efeito colateral que eu diria para você é o seguinte: a gente voltar a sorrir, a gente tirar a máscara, a gente poder voltar a encontrar com os pais, abraçar os parentes, os amigos, aglomerar sem culpa, sem medo nos locais fechados, enfim. Eu acho que esse é que vai ser o efeito colateral no pós-vacinação. Só queria reforçar o que o professor acabou de falar aqui. Não faz o menor sentido agora, em julho de 2021, tratar essas vacinas como experimentais. Então, se você ouviu isso de um comentarista, de um jornalista, está aqui a palavra de um professor da Unicamp, doutorado em Harvard, não faz sentido tratar as vacinas como experimentais, ok? Esse foi um termo usado lá em janeiro, durante a aprovação das vacinas pela Anvisa, que hoje já perderam o efeito. As vacinas funcionam e os números mostram isso. A gente estava falando justamente dessas vacinas com o vírus inativado e tal, e como essas outras vacinas vão tomar o lugar delas. A gente fala, tem essa discussão, a variante Delta vem da não sei aonde, a outra é a de Wuhan. Aí a gente pensa, um pangolim de Wuhan estava passeando no mercado e encontrou com um morcego em Wuhan. Só que em Wuhan, a 10 metros desse mercado, tem um laboratório onde se estuda o vírus, o coronavírus, exatamente o mesmo tipo de vírus. Não é muita coincidência, eu não quero, evidentemente, fazer polêmica e culpar os chineses, porque se eles fossem querer espalhar um vírus, eles não iam espalhar na China, e ninguém faz isso de propósito, porque seria uma coisa ridícula, mas... Por outro lado, é muita coincidência que o tal do pangolim e o tal do morcego estivessem a 10 metros de um laboratório, que existem pouquíssimos no mundo, que estuda justamente isso. Bárbara, deixa eu primeiro esclarecer para você, porque assim, já surgiram outras doenças lá, né, com outros causados por outros coronavírus, e só depois é que eles instalaram esse laboratório lá, tá? Então, quer dizer, o morcego já estava lá muito antes do laboratório, as doenças já estavam lá, os vírus já estavam lá muito antes do laboratório. Eles instalaram o laboratório lá exatamente para estudar essa possibilidade. Você falou de pangolins. Pangolins não são, já está comprovado que eles não foram os intermediários
entre o morcego e o ser humano. Ainda não se sabe qual foi esse intermediário, mas definitivamente não foi pangolim, porque acreditava-se, né, o pangolim é um tatu, né, asiático, né, mas o material genético que foi encontrado do vírus no pangolim, ele é muito distante, por exemplo, do material genético do vírus encontrado no morcego, né, do SARS-CoV-2, que é realmente muito próximo do encontrado no ser humano. A dúvida que persiste ainda é o seguinte, algum pesquisador vai para as cavernas, né, pesquisar, pegar o morcego, levou o morcego lá, será que ele foi infectado e levou o vírus para dentro do laboratório e aí, de repente, ele saiu, foi viver a vida normal dele e levou o vírus para fora? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida e que tem que ser respondida. Ou se, de alguma forma, esse morcego que ele levou com o vírus, né, ao tentar crescer esse vírus, se eles deixaram escapar. É muito difícil um vírus escapar de um laboratório de altíssimo nível de segurança como esse. É muito difícil. Agora, não dá para por exemplo, descartar que tenha sido um pesquisador que se infectou, porque ele mexe diretamente com o morcego, né? A OMS está tentando decifrar isso, é fundamental para que a gente possa, né, ter essa situação esclarecida, mas o vírus, ele é natural, tá? O vírus, ele é natural, né? Todas as evidências hoje mostram que o vírus, ele realmente veio do morcego, o intermediário entre o vírus e o humano, a gente ainda não conhece, pode ser que seja uma própria sopa de morcego, porque lá eles comem, né? Eles se alimentam de morcegos, inclusive em sopa, pode até ser que tenha sobrevivido a um tipo de alimento, né? Proveniente do morcego, tá? Mas que o vírus é natural, porque é o vírus encontrado em morcegos, né? Com o material genético lá praticamente o mesmo. Então não há, por exemplo, nada que mostre que o vírus foi fabricado em laboratório. Por que é fundamental que a gente saiba? É fundamental para que a gente possa evitar, por exemplo, eventuais futuras pandemias. A gente tem que entender o que aconteceu, qual é a origem real do vírus, né? Se foi um pesquisador que se infectou ou não. Nós precisamos conhecer isso aí, para que a gente possa, né, pensar e tentar evitar futuras pandemias em laboratórios como esses, né? Mas o vírus, ele não foi geneticamente modificado em laboratório, todas as evidências mostram que ele realmente é natural. Professor... Mesmo que a gente tenha vacina, a gente precisa saber de onde ele veio. Mas claro, a gente tem que conhecer as origens da doença para poder prevenir, por exemplo, eventuais futuras pandemias. Olha o que esse vírus fez com o mundo, deixou o mundo de joelhos. Pois é. Professor, falando da variante Delta, segunda-feira as bolsas caíram, o dólar disparou, mercado preocupado com uma possível explosão de casos de variante Delta. A variante Delta chegou no Brasil. E aí, para a gente ficar preocupado, essa variante realmente é mais perigosa, mais contagiosa? O que a gente sabe da variante Delta? Olha, essa variante Delta, ela surgiu lá na Índia, né? É Delta porque, viu, Bárbara? Porque a OMS mudou a maneira como ela se refere às variantes para evitar a estigmatização, né, de país, né? A variante de Alfa surgiu no Reino Unido. Foi a variante de atenção primeira, mais perigosa que surgiu. A Beta surgiu na África do Sul. A Gama é a nossa P1, porque nós temos a variante para chamar nossa, surgiu aqui no Amazonas, aqui no Brasil. E a Delta, que é a variante de atenção aí, que já está hoje espalhada em mais de 100 países, ela surgiu lá na Índia. Tem a Kappa também, viu, que surgiu na Índia, mas essa Delta, ela está se espalhando muito mais, ela está se espalhando mais rapidamente. Ela tem uma capacidade, por exemplo, de infectar pessoas mais rápida, mais alta, por exemplo, do que a própria variante Alfa, que foi a primeira, né? Então isso é normal, né? O vírus está tentando se adaptar ao hospedeiro. Quem são os hospedeiros do vírus? Nós, os seres humanos. Ele quer ficar mais infeccioso, ele quer se reproduzir no nosso organismo, né, gerando milhares de cópias dele, para que ele possa, né, se espalhar por aí. É assim que surgem as variantes de atenção, chamadas VOCs, né? Variants of Concern. Né? Então a Delta hoje ela já está em pouco mais de 100 países. Ela caminha, viu, Aldrin, para ser a versão dominante do SARS-CoV-2 do mundo. Aqui no Brasil ela vai brigar com a Gama, né? Porque a nossa P1, a Gama, ela infectava, por exemplo, antes da Delta, cada 10 pessoas infectadas, 9 eram infectadas pela Gama. Mas a Delta vai brigar aqui, né? Então ela está se espalhando, muito provavelmente essa não vai ser a última mutação, né? Então, os dados no Brasil, eles ainda estão mais relacionados com a variante Gama, mas a Delta está se espalhando, né? Ela é mais letal? Não, nenhuma dessas variantes é mais letal. Esse é um ponto importante. A variante Delta ela é cerca de 97% mais transmissível do que a Gama. Isso quer dizer o quê? Se uma pessoa infectada com a Gama infecta uma outra, uma pessoa infectada com a Delta infecta duas, entendeu? Então, ela é 2 vezes praticamente mais transmissível do que a Gama. Isso significa o quê? Que essa variante Delta, ela está adquirindo uma capacidade
quando comparado ao vírus SARS-CoV-2 original, de infectar mais rapidamente as pessoas. Mas é isso que o vírus quer. O vírus ele não quer matar a pessoa infectada, porque ele não quer destruir o hospedeiro. Porque se ele mata o hospedeiro, ele não se replica. Mas infectar um número maior de pessoas, Bárbara, automaticamente leva a um maior número de casos, a um maior número de pessoas procurando UTI, hospital, a um maior número de pessoas internadas, a um maior número de pessoas vem a óbito. É natural isso, né, na dinâmica da doença. O Brasil precisa, viu, Aldo, respondendo a tua pergunta, se preocupar, se preparar para o impacto da variante Delta, porque ela se espalha nesse processo, ela pode se espalhar, inclusive, em populações já vacinadas contra a Covid. É por isso que a gente precisa vacinar rapidamente. Por quê? Como ela tem uma maior capacidade de infectar as pessoas, né, 2 vezes maior do que a gama, ela pode infectar pessoas que ainda não estão vacinadas, que é o que ela está fazendo, mas ela pode também infectar pessoas vacinadas. A gente tem que lembrar o seguinte, gente, essas vacinas que nós estamos usando hoje, elas foram estudadas lá em 2020, quando nós tínhamos outras variantes, nós não tínhamos nem a gama, né? Então a variante do vírus era diferente. Então a variante do vírus ela era diferente. Isso vale para a Coronavac, vale para a vacina da Pfizer, vale para a vacina de Oxford. O vírus ele sofreu mutação, então hoje nós estamos usando as mesmas vacinas desenvolvidas quando outras variantes estavam, né, circulando por aí, e aí essas variantes elas estão ficando mais infecciosas. Nesse processo de evolução natural do vírus é normal. Tanto que para o futuro, né, você vê que a Oxford já está tentando adaptar a vacina dela para material genético das novas variantes. A Coronavac, né, os próximos lotes que o Butantan vai produzir aqui no Brasil, eles já vão ser com a variante nova aí, a variante Gama. E tem uma outra questão, Aldo, que é muito importante que eu gostaria de lembrar, é o seguinte, a variante Delta, ela aparentemente ela está causando sintomas mais parecidos com o de uma gripe forte. São sintomas diferentes da variante Gama. Então, assim, quais são os sintomas? Dor de cabeça, nariz entupido, nariz escorrendo o tempo inteiro, dor de garganta. Isso então, em pessoas que não tomaram a vacina. Isso, exatamente, porque eles são sintomas diferentes, eles são sintomas menos específicos, por exemplo, quando comparados com aquelas pessoas infectadas com o coronavírus original, Entendi. que a gente lembra lá do ano passado, entendeu? Então, que era tosse, perda de olfato, perda de paladar, lembra? Dores no corpo. Então, isso preocupa, porque ele pode mascarar, por exemplo, infecções principalmente na população mais jovem. As pessoas podem achar que é um simples resfriado, uma gripe, um resfriado, uma coriza, né? E, principalmente nesse momento que a gente está com o inverno chegando, e nem vão ser testadas porque acham que é uma gripe normal e podem estar transferindo o vírus para outras pessoas, né? Então isso aí é um dado preocupante, mas é importante. Vamos tentar falar com alguém. Vacinar, né? Razão a mais. Dá tempo de falar com... Fala, professor. Só deixar claro, as vacinas não perdem efetividade em relação a essas variantes circulando no Brasil, principalmente depois da segunda dose. Isso é importante. Tem ouvinte na linha, 3284-7097, dá tempo de falar com um ouvinte. Diga aí, quem fala? Alô, Aldir. Quem fala? É o Sandro. Sandro da onde? Sandro aqui de Arthur Alvim. Sandro de Arthur Alvim. Diga aí, Sandro. Perguntinha rápida. Tá, rapidinho. Queria primeiro parabenizar vocês pelo programa, a professora, a Bárbara. Tá demais o programa. Legal. E só queria entender como foi criada uma legião de imbecis por causa desse presidente. Me explica. E contra a vacina. Pensei que você ia perguntar sobre o vírus, sobre vacina, você vem falar do presidente. Mas não dá pra entender. Esse é outro vírus. Contra a vacina, Aldrin. Não dá pra entender. Tá todo mundo vendo que o país tá se curando pela vacina. Tem gente no chat aqui falando que não vai tomar vacina de jeito nenhum. Cara, não dá pra acreditar. Policial dizendo que não vai tomar vacina. Eles são linha de frente da população. Uma pena. É muito difícil, sabe? Eu trabalho num local que tem alguns amigos meus que tomam o kit, ainda estão tomando o kit, cloroquina. Pois é. Me explica, Aldrin. Então é difícil. Mas assim, ainda bem que tem pessoas como vocês que ainda esclarecem pra gente alguma coisa de bom. Porque tem um certo programinha aí, eu não quero citar nomes, que tá difícil de engolir. Eu ponho só um pouquinho ali, você sabe de quem eu tô falando, né? Sabemos, infelizmente. Ô, Sandro! Oi. Sandro! Sim, fala Bárbara. com teus amigos que eu acho que eles são umas mulas.
Eu também acho. Pode deixar que eu vou falar. Amanhã mesmo eu tô falando, Barba. Valeu, pode ter Sandro. certeza. Então tá bom. Obrigado, Sandro. Um abraço, parabéns, viu? Parabéns. Valeu, obrigado. Ô, Sandro. Ô, Aldri. Diga, mestre. Aldri, se eu puder complementar um negócio que é importante, é o seguinte, ó, estudos muito interessantes estão mostrando que a diversidade, sabe, do vírus SARS-CoV-2 está diminuindo à medida que aumenta a taxa de vacinação em massa. Isso aí quer dizer o quê? Que quanto maior o número de pessoas vacinadas, menos, né, mais lentamente o vírus está sofrendo mutação, então menor o risco de nós termos, por exemplo, o surgimento de variantes mais preocupantes. Então as vacinas, elas diminuem a velocidade de evolução do vírus, o que implica em que diminui a possibilidade de fuga evolutiva. Então isso aí é fantástico pra gente. Vamos vacinar. Posso fazer mais uma pergunta? Não dá tempo, não dá tempo, mais nada, não dá tempo pra mais nada, Bárbara. Mas tá no 29 ainda. A sua arrobinha, Bárbara. Quem quiser te seguir no Twitter. Tá bom. Eu ia falar da Olimpíada, se tá justificado. Não dá tempo, Bárbara, vai lá. Caramba! Sua arroba, Então Bárbara. Arroba Bárbara Gancha no Twitter. Valeu, Bárbara, obrigado. Professor Luiz Carlos Dias, uma honra. Seu arrobinha é Instagram, Twitter, o que é? Não, é Instagram, Luiz Carlos Dias 3107. O Twitter eu uso pouco porque eu levo muita pancada lá, então eu tenho evitado. Bem-vindo ao clube, professor Luiz Carlos Dias. Muito obrigado pela participação. Quem quiser seguir o programa no Instagram é @grandeverdade. Vai lá no nosso YouTube também, youtube.com/grandeverdade. Se inscreve, clica no sininho. Na sequência tem Estádio 97. Hoje tem jogo em Palmeiras e Universidade Católica aqui, imperdível. Um abraço, até amanhã, tchau. A Grande Verdade.